Capítulo 866. As cortinas se fecham. A Arcane Chart tinha uma embaixada estrangeira no planeta mãe da Crimson Dynasty, e seu embaixador fez uma visita ao núcleo político da dinastia Tarunamir Palace, para discutir a remuneração referente a Mercer e Dylan. Conteúdo patrocinado. As negociações já duravam vários meses. Antes disso, os oficiais da dinastia foram inicialmente inflexíveis em não liberá-los, mas agora eles estavam se tornando mais abertos a certas condições. Relativamente ao artigo 53º da remuneração, a minha parte ainda tem algo a acrescentar. Enquanto o embaixador continuava a falar, os oficiais da dinastia assentiam, interrompendo ocasionalmente. Sobre esse assunto, eles não tinham poder de veto, e na verdade eram apenas os porta-vozes dos escalões superiores. Suas atitudes eram as atitudes dos próprios escalões superiores. Depois de um tempo, o comunicador de um dos oficiais da dinastia tocou, indicando que havia uma mensagem. O embaixador fez uma pausa e acenou para o funcionário ler a mensagem antes de continuar. O funcionário em questão abriu o comunicador, mas depois de olhar para as notícias, eles imediatamente desligaram o comunicador. Vendo isso, o embaixador estava prestes a continuar, mas foi repentinamente interrompido por uma mão daquele oficial. Vamos parar por aqui por hoje. Quanto aos termos e condições anteriores, por favor, retorne e faça um novo conjunto. O embaixador deu um pulo. Já não discutimos os termos? Por que de repente? Ele foi cortado pelo aceno do oficial. O funcionário levantou-se, olhando para o embaixador com um sorriso que revelava alguma complacência e superioridade para com o embaixador. Volte e espere pelas notícias de seus escalões superiores, ou você pode dar uma olhada nas notícias de hoje. Você entenderá naturalmente. Após 3 meses, a dinastia Carmesim e a Igreja Arcana tiveram alguns novos desenvolvimentos. Neste dia, a dinastia emitiu uma nova notícia para todo o universo, anunciando que eles haviam conseguido capturar os 2 além do grau A da Igreja Arcana, o que significava que agora eles tinham 4 cativos. O contra-ataque da dinastia foi rápido como um raio, fazendo com que muitas das organizações do universo se sentissem intimidadas. Vendo o grande sangramento da Igreja Arcana desta vez, algumas pessoas sentiram Schadenfreude, algumas se alegraram e algumas sentiram o ódio amargo contra inimigos comuns. Esta notícia causou sensação em mais de uma dúzia de campos estelares. Aos olhos de inúmeros cidadãos interestelares, os supers além do grau A eram semelhantes a divindades que só eram mencionadas em lendas. No entanto, na verdade, havia 4 deles que foram derrubados no chão e transformados em prisioneiros. Esse tipo de captura de além do grau A não acontecia há muito tempo. Inúmeros cidadãos sentiram que estavam observando um pedaço da história que seria transmitido no tempo. Mas nos fóruns, os jogadores estavam focados em outro assunto. Agora que a missão de busca e captura havia terminado, os jogadores receberam sua recompensa. Dentro do sistema de comunicações do exército, Philip emitiu uma mensagem geral, elogiando sua contribuição, o que provou que sua contribuição não foi pequena ao permitir que a dinastia capturasse o Beyond Grade A. Os poucos jogadores que primeiro descobriram Sagman e Taylor divulgaram sua recompensa nos fóruns, e isso permitiu que os outros jogadores entendessem que a tendência desse grande evento foi inadvertidamente alterada por sua participação. Da versão 1.0 à versão 3.0, os jogadores gradualmente descobriram que estavam tendo cada vez mais influência nos eventos e estavam se envolvendo mais no Galaxy. Geralmente, os jogadores só sentiam sua existência ao desafiar o enredo durante o tempo em que estavam nos planetas iniciantes. No entanto, desta vez, o que eles reescreveram foi uma guerra galáctica entre 2 civilizações universais, cuja escala era muito maior e mais grandiosa. A sensação de envolvimento foi mais memorável e gratificante em comparação com apenas receber a recompensa da missão. Este evento também foi registrado pelos jogadores nas crônicas Shattered Star Ring. Conteúdo patrocinado. A cada jogador foi dado o direito de editar a crônica, o que causou muita dor de cabeça aos dirigentes. Assim, os funcionários filtrariam os eventos e os organizariam, e os assuntos triviais seriam colocados no apêndice. Apenas os eventos que valessem a pena ser mencionados seriam colocados na postagem principal. Os jogadores que escreveram entradas poderiam assinar seus nomes e receber recompensas em troca, o que foi uma conquista gloriosa.
Dentro de outro aglomerado estelar no Shattered Star Ring, naves espaciais que serpenteavam como uma serpente estavam alinhadas em frente a um portal estelar. Entre eles estava uma nave espacial comum e despretensiosa. Dentro daquela espaçonave, a tela virtual mostrava as notícias, a dinastia anunciando os resultados da operação de perseguição, na qual 2 além do grau foram capturados com vida. Bip! A tela virtual foi desligada. Ninjia largou o controle remoto, segurando a testa com uma das mãos. Sua expressão era complicada. Sagman e o resto foram todos capturados pela dinastia. Entre os 4 que escaparam do Flickering World, 2 já haviam sido capturados. A situação de Psyker também era terrível, então ele era tecnicamente o único que poderia sair com segurança do Shattered Star Ring. Um sentimento de tristeza permeou Ninjia. Quando ele pensou em sua partida, os 6 estavam cheios de confiança. E pensar que em um piscar de olhos, toda a sua força entrou em colapso e a maioria foi até capturada. Que fim trágico! Ele tinha ouvido falar que os escalões superiores da Igreja Arcana estavam originalmente discutindo o pagamento do resgate com a dinastia Carmesim, mas agora que esta última tinha mais 2 fichas em mãos, o preço oferecido pela Igreja teria que ser aumentado. Além disso, a dinastia Carmesim definitivamente não permitiria que a Igreja Arcana redimisse todos eles, então haveria alguém que experimentou um longo período de tempo dentro da prisão. Pelo menos, eu consegui trazer o cetro 10.000 divindades de volta. Ninja balançou levemente a cabeça. Agora que as coisas haviam chegado a tal ponto, ele só podia usar isso para confortar a si mesmo e a Igreja. Graças a Deus foi Ninjia quem segurou o cetro das 10.000 divindades. Ele não deixou a dinastia tirar isso também. Na reunião dos bispos da Igreja Arcana, muitos deles se sentaram com expressões amargas. Um deles tentou confortar os demais, mas só recebeu olhares de desamparo. Um dos bispos falou: ativamos nossa rede de espionagem no Shattered Star Ring, mas eles não conseguiram trazê-los de volta. O preço que pagamos desta vez supera em muitos benefícios obtidos. Até Sagman e Taylor caíram nas mãos da dinastia, aumentando suas fichas. Precisamos oferecer um grande pagamento de resgate agora, porque a dinastia definitivamente não será educada conosco. Os pagamentos de resgate exigidos entre as civilizações universais não seriam simplesmente dinheiro, mas incluiriam condições políticas, militares e econômicas. Os bispos foram envolvidos em tristeza durante esta reunião. Nenhum deles teve tempo para sentir raiva. Dylan Mercer, Sagman e Taylor não apenas representavam a si mesmos, pois tinham suas próprias organizações Beyond Grade com imensa influência. Os fortes estavam muitos lá, e com seus líderes sendo capturados, essas organizações além do grau definitivamente entrariam em tumulto e pânico. A fim de estabilizar seus aliados, a Igreja teve que resistir a uma grande pressão. Além disso, por causa da atenção prestada pelos outros além do grau a Igreja Arcana não apenas teve que resgatá-los, mas teve que resgatá-los rapidamente, antes que seus aliados além do grau perdessem a fé neles. Se seus aliados perdessem a fé, isso faria com que o recrutamento de Beyond Grade no futuro fosse muito mais difícil. Afinal, o mais velho além do grau morreria, e o novo além do grau sempre nasceria. Por causa do longo período de tempo que uma civilização poderia existir, o Beyond Grade sob ele sofreria constantemente uma mudança. De uma perspectiva de longo prazo, a reputação e a credibilidade de uma civilização eram importantes. Quanto à nova geração de Beyond Grade a Crimson Dynasty teve uma vantagem esmagadora. Conteúdo patrocinado. Como detentor do recorde de tempo mais rápido para chegar ao estágio além da série A, o Black Star, sem dúvida, tinha potencial para ir além. Além disso, na última batalha ele mostrou sua vantagem, muito mais cedo do que as forças de observação esperavam. Pode-se ver que a força mostrada pelo Black Star definitivamente se tornaria uma das forças da dinastia em um futuro próximo. A parte mais assustadora era sua idade. Entre todos os além do grau A, ele era o mais jovem, o que era suficiente para ele servir a dinastia por centenas ou mesmo milhares de anos. Em outras palavras, por algumas centenas de anos, eles provavelmente teriam que ver constantemente o rosto desse cara miserável. No momento em que pensaram em como a dinastia Carmesim havia colocado as mãos em ações tão valiosas, a inveja da Igreja Arcana aumentou tanto que parecia ter alcançado os céus. Eles também queriam matar o Black Star,
mas sua tentativa desta vez os deixou com perdas trágicas e, portanto, a Igreja Arcana decidiu desistir temporariamente do cubo de evolução. Antes de eliminar o impacto que esta tempestade causou, a Arcane Chart não pretendia criar problemas para o Black Star. Na verdade, eles nem queriam vê-lo. A Igreja Arcana admitiu que eles fracassaram desta vez. Essa dívida seria anotada e lembrada por eles para ser cobrada posteriormente. Ainda deu tempo. Sagman e o resto foram pegos. Em uma sala mal iluminada, os além do grau A da Igreja Arcana foram reunidos por meio de projeção remota. Ao redor da mesa havia 6 lugares vazios. Por causa do assunto desta vez, o Beyond Gradias da Arcane Chart se reuniu para discutir as ondas resultantes causadas pelas notícias. Inicialmente, quando a Igreja Arcana veio até mim para assumir esta tarefa, eles apenas viram a disparidade do poder de combate e pensaram que era impossível falhar. No entanto, senti que havia algum perigo, então rejeitei e eles colocaram Mercer em meu lugar. Agora que olho para isso, foi bom não ter aceitado a missão. Um deles não pôde deixar de tentar ser sábio após o incidente. É uma pena que estou sendo vigiado por muitas organizações e não consigo nem mesmo me mover em segredo. Se eu tivesse participado dessa missão, os resultados não teriam sido os mesmos, disse outro com brandura. A Arcane Chart também tinha Beyond Gradia no nível dos 3 pilares da Crimson Dynasty, mas seus supers mais fortes não participaram da operação desta vez. Por serem muito fortes, a vigilância sobre eles era naturalmente maior, e qualquer movimento deles teria atraído a atenção de muitos olhares. Além disso, a Igreja Arcana pensou que o cetro das 10.000 divindades seria suficiente para lidar com eles e apenas se aproximou de Sagman e descansou, cuja força era menor em comparação com os poucos mais fortes. No entanto, não importa como colocamos, Sagman tinha vantagem numérica, mas eles ainda não conseguiram arrebatar o cubo de evolução. A habilidade do Black Star pode ser considerada um fator inesperado desta vez, e parece que temos mais um forte oponente. Em mais ou menos uma década, os 3 pilares da dinastia podem se transformar nos 4 pilares. Com seus aliados no mesmo campo sofrendo nas mãos do Black Star, as impressões do Beyond Gradias presentes em relação ao Black Star tornaram-se ainda mais fortes do que antes. Que tal isso? Que ideias temos? Vamos esperar que a Igreja Arcana os redima ou vamos tentar salvá-los? Vamos manter o silêncio e esperar. Se a Igreja Arcana pode resolver o problema, não há necessidade de complicarmos as coisas. Além disso, a partir da inteligência fornecida pela Arcane Chart, o Black Star parece ser capaz de selar o Beyond Gradia. Embora eu não saiba que tipo de tesouro universal é esse, é algo que não pode ser quebrado tão facilmente. Todos assentiram. Eles ainda estavam apreensivos em relação ao segundo misterioso tesouro universal de Anchial. Com base nos procedimentos normais, a dinastia traria os 4 cativos de volta e para salvá-los, o mais importante seria a coordenação. Conteúdo patrocinado. No entanto, a inteligência da Arcane Chart disse que o Black Star foi capaz de selar o Beyond Gradias. Com as capacidades de inteligência da Igreja, isso não seria um boato infundado. Sem coordenação para libertar os presos por dentro e por fora, a operação se tornaria muito mais difícil. Embora os Beyond Gradias fossem amigos de Sagman e do resto, eles não eram tão próximos que enfrentariam de bom grado o inferno e o alto mar por eles. Um vórtice azul pálido apareceu, e uma enorme frota de naves espaciais apareceu lentamente de dentro do vórtice, estampada com o logotipo da dinastia. Eles lentamente deixaram o Stargate, deixando para trás traços de chamas de sua cauda enquanto voavam, e dentro deles havia um navio de guerra em forma de dragão enorme. A luz do portal estelar iluminou os corpos dos navios de guerra, deixando pontos manchados de luz e sombra em seus cascos angulares. Eles revelaram uma série de rachaduras e depressões na armadura, bem como vários graus de danos à armadura externa. Várias naves espaciais do exército Black Star foram suspensas perto do portal estelar e lentamente enfrentaram a nau Capitânia fortemente armada da frota. Os danos sofridos pela nau Capitânia foram particularmente terríveis, com grande parte de suas placas blindadas arrancadas. Os buracos preenchidos com materiais de nano-reparo mostraram a intensidade da batalha. As espaçonaves acopladas à nau Capitânia principal e as estruturas mecânicas em torno de suas portas travadas umas com as outras para completar a ligação. Voxash! A porta da cabine se abriu e Anchial entrou na nau Capitânia.
Escoltado pelos soldados da dinastia, ele chegou à zona de prisão fortemente vigiada, onde foram colocadas 2 cabines de contenção. A parede interna da cabine de contenção era feita de uma liga extremamente resistente, o que dificultava a fuga por dentro. A estrutura interna também se ajustava automaticamente ao formato do corpo do prisioneiro antes de se fixar nessa posição. Na camada intermediária havia dispositivos para fornecer alta tensão e campos eletromagnéticos para restringir o cativeiro e enfraquecer a transmissão de energia. Agora, eles estavam segurando Sagman e Taylor. Embora a cabine de contenção não pudesse restringir totalmente o Beyond Grade a dupla estava sofrendo de ferimentos graves e não tinha forças para se libertar. Além disso, Eber e Bayonne estavam de plantão. Anxiao foi lá pessoalmente porque queria utilizar o Spacetime Ember, selando ambas as partes. Senhor, o apóstolo Arma se aproximou. Você fez bem. Anxiao assentiu antes de chamar de volta o host mecânico. Como ele havia utilizado Lords Descent no host mecânico para enfrentar Sagman e Taylor, ele sofreu muitos danos e exigiria algum grau de reparo. A dupla não tinha para onde correr e deu tudo de si. Isso foi especialmente verdade para Sagman, já que a destruição que ele causou enquanto fazia tudo causava algum grau de dano a quase todos ali. Ele acabou sendo imobilizado pelos supers além do grau A da dinastia. A projeção de longa distância de Tarroko apareceu e o cumprimentou. Você veio. Estávamos esperando. Deixe-o sair. Anxiao comandou os soldados da dinastia para destravar a cabine de contenção, e tirando o Spacetime Ember, ele selou Sagman e Taylor. É muito mais seguro, sem risco de problemas. Tarroko bateu na bola de âmbar com satisfação. Ravenloud não pôde deixar de olhar para Anxiao. Ele percebeu que o Spacetime Ember era eficaz e sua expressão se afundou em inveja. Tarroko então ordenou aos 2 soldados que retirassem as bolas de âmbar enquanto ele conduzia Anxiao e o resto para a sala de conferências. Depois que eles se sentaram, ele olhou para Anxiao. Sua Excelência está extremamente satisfeita com o nosso progresso. Ao saber das realizações do Black Star desta vez, ela arranjou um prêmio especial. Conteúdo patrocinado. Anxiao assentiu. Ele gastou bastante esforço durante esta operação de perseguição e forneceu muita inteligência. Depois de capturar os 2, ele recebeu uma notificação dizendo que havia obtido 4.500 pontos de contribuição da dinastia. Não acabou aí. Tarroko disse a ele em particular que suas realizações permitiriam que a dinastia fosse tendenciosa em relação a ele ao dividir o território do mundo cintilante, permitindo-lhe reivindicar porções maiores de terra. Essa emergência não foi apenas neutralizada, mas transformada de perigo em oportunidade, de modo que os escalões superiores tiveram uma impressão extremamente boa de Anxiao. A operação terminou e os espiões da Igreja Arcana também serão caçados. Mas este trabalho será assumido pelo Bureau de Inteligência, pois a dinastia tem outra tarefa para você, disse Tarroko. Em seguida, a dinastia exige que todos vocês escoltem os 4 cativos de volta ao corredor da constelação, para evitar que a Igreja Arcana os intercepte ao longo do caminho. Todos assentiram. Eles tinham que ser cautelosos e não perder essas fichas por causa de seu descuido. No entanto, isso não inclui o Black Star e o Tiran. Todos se viraram e até Anxiao e Eber pareceram surpresos. Para que você precisa de nós? Eber perguntou com uma voz profunda. Tarroko abriu o mapa estelar, ampliando-o, antes de parar no território da Star Pupil Holy Race. Eu preciso que vocês 2 peguem uma parte da frota da dinastia e sigam em direção à corrida sagrada do pupilo estelar. Capturar Psyker? Eber franziu a testa. Não, vocês vão lá para demonstrar domínio e pressioná-los. Tarroko balançou a cabeça em resposta. A situação de Psyker é diferente porque ele é o líder de uma civilização, e seu acampamento é baseado no Shattered Star Ring. Inicialmente a dinastia planejava lidar com ele, mas agora que pegamos Sagman e Taylor, o governante cancelou esse plano. Apenas trate isso como se estivesse deixando algum rosto para eles. Oh, isso não é tão ruim, disse Maximilier. Já temos 4 cativos e Psyker não tem para onde fugir. Se continuarmos a martelá-los, isso pode sair pela culatra na dinastia. O resto do Beyond Gradius capturado não tinha raízes no Shattered Star Ring, então eles só podiam culpar sua má sorte. Mas Psyker podia correr, mas não se esconder, já que sua base estava naquela área.
Se a dinastia tentasse arrastar o líder de uma civilização à força, isso resultaria em um tiro pela culatra, e a Igreja Arcana também não assistiria cegamente enquanto isso acontecia, ou então eles perderiam a confiança de seus aliados. A dinastia originalmente não tinha medo de tal consequência, mas agora que eles tinham novos cativos, não havia necessidade de cutucar o ninho de vespas. Assim, eles decidiram encerrar enquanto tudo ia bem. Claro, não capturar Psyker não significava que eles tolerariam suas ações. Ainda havia necessidade de suprimir o desenvolvimento da raça sagrada do pupilo estelar, e se eles pudessem expulsar essa força aliada da Igreja Arcana para fora do campo estelar, seria melhor. A dinastia Carmesim mobilizou milhões de navios de guerra para desbravar o Flickering Wold, e agora eles estavam transferindo parte de sua frota para o Shattered Star Ring. As forças armadas disponíveis neste Shattered Star Ring excedem em muito as das outras duas civilizações universais, e mesmo que a Federação da Luz fosse o poder governante nominal aqui, tudo era inútil diante da força. Uma pena. As sobrancelhas de Anchial franziram. Ele lamentou não poder capturar a outra parte, pois estava interessado na estrutura corporal de Psyker. No entanto, toda vez que via Psyker, ele só queria cutucar os olhos do cara. No entanto, desde que ele havia tirado o tesouro nacional da raça sagrada do pupilo estelar, ambas as partes eram como fogo e água. Agora que ele ainda tinha que ir para o território da outra parte e se gabar, essa atitude parecia beirar a arrogância. Parece que é melhor eu trazer mais pessoas, caso eu leve uma surra. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 867 Demonstração. O plano de ação foi finalizado. As tropas da dinastia se dividiriam em 3 seções. Milizaus e seu grupo levariam os cativos de volta, Tarroko permaneceria para comandar a frota, e Anchial e Eber limpariam quaisquer pontas soltas indo juntos para a Star Pupil Holy Race. Conteúdo patrocinado. Observando a partida da frota da dinastia, Anchial virou-se para olhar para Eber na tela virtual de sua nave espacial e sorriu. Vamos ser parceiros novamente desta vez. Quando chegarmos a Star Pupil Holy Race, espero que você possa viver de acordo com seu homônimo e ser mais tirânico. A tela virtual escureceu quando Eber cortou a conexão, não se dignando a falar com ele. Da vigia, podia-se ver as tropas da Terra do derramamento de sangue virarem e partirem, transformando-se em raios de luz. Anchial estalou a língua antes de ligar para Sylvia. Faça com que Erlous envie uma frota para este ponto de encontro. Consegui que Philip transferisse as coordenadas para você. Entendido. Terminada essa simples conversa, Anchial desligou. Ele percebeu que Sylvia estava ficando cada vez mais capaz, com ele praticamente não precisando mais se preocupar. Parece que estou me tornando cada vez mais como Ames, me transformando em um lojista de braços dados. Enquanto brincava com seu comunicador, ele não resistiu a cair na gargalhada. Ele percebeu que se ele se transformasse em Ames, Sylvia se tornaria sua Jenny. E pensar que a heróica mecânica Lady Knight de sua vida passada se transformou em oficial de assuntos do exército e secretária-chefe. Ele não sabia o que os jogadores achariam mais atraente, embora soubesse que a preferência de Sylvia entre os jogadores era bastante alta. Nesse momento, Mad Sky Hunter tomou a iniciativa de se inclinar para Anchial, cutucando-o com a cabeça. A boca de Anchial se curvou e ele começou a acariciar a parte cerebral de Mad Sky Hunter, fazendo-o soltar ruídos felizes enquanto abaixava a cabeça, como um animal de estimação real sendo acariciado. Mad Sky Hunter só se comportaria assim na frente de Anchial, seu criador. Como uma vida mecânica do tipo besta, seus maneirismos se desviaram um pouco da norma. Ao acessar seus registros na web, Anchial descobriu que, além dos recursos de combate, também havia baixado dezenas de vídeos de animais de estimação da internet. Provavelmente, ele estava tentando aprender a se comportar como um animal de estimação, mas suas ações, juntamente com seu comportamento elegante e brilhante, só serviram para dar arrepios a Anchial. Se ele realmente o acariciasse, a sensação que teria de suas mãos seria simplesmente estranha. No entanto, se ele não o acariciasse, pareceria que ele não estava mostrando respeito por seu trabalho árduo.
Silver Flash ficou friamente ao lado, secretamente mostrando desdém. Lambe-botas. Pensando nisso, Anxiao ligou para Ames, e seu rosto elegante logo apareceu diante de seus olhos. O que você quer? Eu tenho uma missão aqui, que é ir para a Star Pupil Holy Race para intimidar Psyker. Você está interessado? Ames apoiou o queixo com a mão direita e as mangas caíram, revelando uma pele branca deslumbrante. Ela piscou. Percebi que você raramente conversa comigo ultimamente, a menos que tenha algum negócio. Você está vindo ou não? Deixe-me verificar minha agenda. Ames ergueu os olhos, olhando além da tela para alguém ao lado. Ela perguntou lentamente, Jenny, há algo no Floating Dragon que eu preciso fazer? Demorou um longo tempo antes que uma voz quebradiça juntamente com Ranger de dente soasse. Existe, mas você já fez isso? Ao ouvir isso, Ames acenou diretamente com a mão. Anxiao não conseguiu ver o que aconteceu, mas a voz de Jenny parecia ter desaparecido. Talvez, ela foi atacada pelo campo de força de Ames. Parece que estou livre. Eu vou até lá. Ames parecia estar sorrindo, mas não sorrindo, como se nada tivesse acontecido do seu lado. Claro! Anxiao acenou com a mão, optando por ignorar o que acabará de acontecer. Esta é a missão designada pela dinastia, então acredito que não será só você. Sim, Eber está envolvido desta vez, junto com algumas frotas da dinastia. Eber também vai? Ames estreitou os olhos. Eu não quero nem vê-lo. Eu não vou. Você pode se divertir com ele. Ames imediatamente cortou a ligação. Anxiao piscou surpreso, olhando para a tela preta em confusão. Ela tem um grande receio em relação a Eber, para simplesmente voltar atrás em sua palavra assim. Parecia que ele havia subestimado o quanto Eber falhou em sua tentativa de usar o método de cortejar de um homem de sangue de ferro. Conteúdo patrocinado. Enquanto a dinastia Carmesim transportava os 4 cativos de volta, e seu prestígio varria o universo, a raça sagrada do pupilo estelar dentro do sistema estelar da Noite Eterna recebeu um visitante inesperado. Psyker detinha a mais alta autoridade aqui, e o gabinete de ministros o ajudava a administrar os assuntos do governo. Alguns dos principais funcionários eram funcionários de alto escalão que detinham o poder real. Este sistema obviamente tinha desvantagens, mas isso não era um problema para Psyker. Sua força e prestígio lhe davam o direito de falar e por causa de sua habilidade psíquica, ele era capaz de diferenciar entre pensamentos e emoções, para que ninguém pudesse se sobrepor a ele. Durante esse tempo Psyker não estava dentro do governo, então o gabinete estava encarregado dos assuntos diários. No entanto, as duas partes não cortaram completamente a conexão. Enquanto Psyker estava fugindo, ele continuou monitorando os assuntos de sua raça. Só que ele não estava em casa, nem podia revelar seu rosto abertamente. No entanto, a opinião pública em torno dele recentemente deixou muitos dos cidadãos da Star Pupil Holy Race sentirem-se apreensivos. Em particular, a captura da dinastia Sagman e Taylor atraiu a preocupação da Star Pupil Holy Race. Eles estavam com medo de que seu líder também fosse arrebatado e com medo de que a dinastia Carmesim se voltasse para a raça sagrada do pupilo estelar em busca de vingança. Cheio de todos os tipos de preocupações, uma minoria de pessoas amaldiçoava secretamente Psyker. Você era tão livre que teve que ir e turvar as águas, tornando-as tão confusas agora. Essa opinião pública foi amplamente divulgada entre a raça sagrada do pupilo estelar. Um pequeno grupo de pessoas enfrentava ameaças à sua própria segurança, por isso estavam insatisfeitos com seu líder, Psyker. Quanto aos créditos anteriores de Psyker, isso não fez diferença em seu julgamento porque as pessoas tendiam a considerar as coisas que lhes eram dadas como garantidas. Foi uma pena que Psyker não tenha conseguido, senão o rumo da opinião pública teria sido o contrário, elogiando. No entanto, as visões extremas da minoria não seriam capazes de afetar a estabilidade da civilização. O controle de Psyker sobre sua raça não era apenas feito de cola, e mesmo que o futuro fosse desconhecido, o governo ainda estava operando. O gabinete deu instruções para permitir que as pessoas pregassem online que Psyker estava nesta situação para recapturar o tesouro de seu clã, a fim de moldar a imagem de Psyker de correr riscos pessoalmente pela dignidade de sua raça. Isso suprimiu severamente um lote de comentários insatisfeitos. Neste momento, no salão principal do gabinete, muitos oficiais-chave estavam discutindo se deveriam entrar em um nível mais alto de emergência de guerra, convidando Psyker de volta e usando tropas para protegê-lo.
Um grande número de altos oficiais militares estava participando desta reunião, cada um com suas próprias opiniões e discutindo ferozmente. Neste momento, um dos funcionários recebeu um relatório de inteligência e de repente mudou de expressão, batendo na mesa enquanto lia o relatório. O posto de fronteira 17 detectou uma grande frota de dinastia com dezenas de milhões de navios de guerra, incluindo o exército Black Star e as tropas da Terra do Derramamento de Sangue. O que? Todos os membros presentes ficaram chocados e horrorizados. A pior situação aconteceu e as tropas da dinastia realmente escolheram matar o caminho? Antes que eles pudessem reagir, o segundo relatório chegou. A outra parte parou na fronteira e não se intrometeu à força. Eles agora estão negociando com o oficial de fronteira. Black Star e Tyran estão comandando esta frota, e suas intenções são desconhecidas. Os corações que estavam na garganta dos membros do gabinete voltaram a cair lentamente. Eles olharam para o oficial com olhos relutantes. Você não poderia falar em um tom tão emocional? Você quase nos matou de susto. Depois que o choque diminuiu, os sentidos de todos voltaram a ficar online. Isso mesmo. Com dezenas de milhões de navios de guerra, não parece que eles vieram aqui para declarar guerra. Qual é a intenção deles? Será que eles vão nos forçar a entregar nosso líder? Isso? O que fazemos então? Ainda não vamos entrar em conflito com eles dessa maneira? Todas as pessoas presentes tinham expressões difíceis. Muito rapidamente, o terceiro relatório foi enviado. O Black Star e o Tyran disseram que vieram visitar a Star Pupil Holy Race e desejam falar com Psyker. Os membros do gabinete se entreolharam. Com um exército tão poderoso, eles estão dizendo que vieram aqui para uma visita. Eles pensam que somos tolos? A frota claramente não veio com boas intenções. Se rejeitarmos o pedido deles, você acha que eles vão esperar fora da fronteira ou vão recorrer à violência? Um dos membros do gabinete perguntou. Todos simplesmente olharam para a pessoa sem palavras. Você acha que as tropas e os além do grau enviados pela dinastia estão aqui para passear? Dar a eles o ombro frio é semelhante a recusar um brinde e escolher a desistência. Como eles poderiam aguentar deitados? Irmão, como você entrou no gabinete? Você puxou cordas. Esse assunto já está fora do nosso escopo de autoridade. Reporte-se ao líder Psyker e deixe-o decidir. O gabinete então contatou o fugitivo Psyker. Conteúdo patrocinado. Não muito tempo depois, a comunicação foi vinculada. Examinando a cena, Psyker notou suas expressões pesadas e perguntou: o que aconteceu? Líder, a dinastia Carmesim veio nos pressionar. Um dos oficiais explicou o assunto mais uma vez. Depois que ele terminou, a sala estava tão silenciosa que você podia ouvir um alfinete cair. Todo mundo estava esperando por sua resposta. Psyker respirou fundo, fechando os olhos. Depois de um tempo, ele os abriu lentamente. Receba-os. Vou correr de volta agora. Mas eles estão mirando em você. Algumas pessoas tinham expressões de pânico, mas secretamente soltaram suspiros de alívio. Se Psyker tivesse escolhido fugir e não assumir a responsabilidade por este assunto, não haveria como eles limparem essa bagunça. O método deles é apenas me forçar a voltar. Black Star e Eber me entendem. Eles sabem que eu não deixaria minha raça e escaparia. A expressão de Psyker ficou calma. Não adianta correr e tenho que enfrentá-los mais cedo ou mais tarde. Este é o preço do fracasso. Todos os presentes revelaram rostos de indignação. Não se preocupe, a dinastia já tem 4 cativos. Eles visitando a Star Pupil Holy Race podem não ser para me capturar. Psyker balançou a cabeça. Ele não ousou voltar, a não ser para observar a situação, porque esperava que a dinastia não corresse o risco de violar o Tratado de Paz. Enquanto sua base estivesse situada lá, a dinastia definitivamente não iria enfrentar ele apenas para capturá-lo. Ele simplesmente não queria colocar sua raça em perigo, então não estava disposto a aceitar a proteção das tropas de sua civilização. No entanto, para evitar problemas, ele não se afastou muito e sempre pairou perto de seu território. Entendido. Vamos abrir a fronteira e escoltá-los até um dos planetas, respondeu solenemente um dos comandantes. A segurança do território era importante, mas eles também tinham que tomar a iniciativa de abrir a fronteira e receber convidados mais agressivos. A facção da dinastia estava indubitavelmente exercendo pressão, e todos foram colocados em um estado de desconforto. Em pouco tempo, o Star Pupil Holy Race enviou tropas para a fronteira para recebê-los.
e além de uma grande parte das tropas da dinastia Carmesim que permaneceram na fronteira, Anchial e Eber trouxeram algumas tropas e seguiram as tropas do Star Pupil Holy Race para um planeta colonial. A raça sagrada do pupilo estelar evidentemente não queria que muitas pessoas descobrissem esse assunto, então as espaçonaves pararam diretamente dentro da área administrativa interna do planeta. Antes da chegada do emissário qualificado para receber os dois, o senhor local do planeta colonial realizou ele mesmo o trabalho de recepção. Depois de desembarcar da nave, Anchial e Eber foram conduzidos à sala de recepção. Seguindo por trás, Anchial podia ver que eles estavam no limite, e gotas de suor podiam ser vistas escorrendo por seu pescoço. Os soldados ao redor também estavam nervosos e alertas, olhando para Anchial e Eber com um olhar mortal enquanto seguravam suas armas com força. Eber estava acostumado com tanto medo vindo das pessoas e deu passos largos com seus oficiais da vanguarda logo atrás. Este grupo muitas vezes dava uma impressão estranha, como se fossem gritar fitness é a chave. Em qualquer momento. Do lado de Anchial, ele estava observando o estilo arquitetônico da Star Pupil Holy Race casualmente com Ila, seus Black Star Guards e as 4 armas do apóstolo atrás dele. Ambos trouxeram suas próprias elites do grau Calamidade, bem como muitos oficiais da dinastia Carmesim. Ao chegar, todos se sentaram e o senhor local enxugou o suor, dizendo com cuidado: o emissário está a caminho. Por favor, espere um momento. Eber parecia uma pequena montanha sentado no sofá. Ele tinha uma aura de pressão, os braços cruzados enquanto perguntava: quando o Psiquer voltará? Isso, eu não sei. O lorde local foi pressionado por seu ímpeto a ponto de sua garganta travar no lugar. Ele mal conseguia falar, seu suor começando a fluir novamente como uma cachoeira. Anchial casualmente pegou uma das frutas na mesa que parecia um melão tingido de azul. Ele mordeu e mastigou algumas vezes antes de limpar a boca e jogar na direção de Eber. Eu tentei. Não há veneno, então você pode comer em paz. O rosto de Eber se contorceu. Estou aqui tentando fazer postura, mas você me jogou a fruta. Você está estragando totalmente esta atmosfera. Além disso, sou um pugilista. Por que eu precisaria de um mecânico como você para testar veneno? A fruta já foi jogada e não seria bom deixá-la cair no chão. Assim Eber só poderia pegá-lo e arremessá-lo para um de seus oficiais da vanguarda atrás dele. Dessa vez, Eber não se deu ao trabalho de falar e apenas fechou os olhos. Anchial também não insistiu no assunto, fechando os olhos enquanto apreciava a sensação de aurora massageando suas têmporas. A atmosfera assim se acalmou. Enquanto os guardas ao redor estavam prontos, depois de ver as atitudes indiferentes da dupla, eles tiveram que reprimir sua raiva. Conteúdo patrocinado. Atrozes, essas pessoas não estão mostrando o menor respeito pela raça sagrada do pupilo estelar, especialmente Black Star, esse malfeitor. Ele não apenas roubou o tesouro do nosso clã, como também ousou correr para o nosso território. Que arrogante! Os guardas seguraram as armas com força, quase querendo atirar em Anchial. No entanto, seu raciocínio os deteve. A situação era mais importante do que as pessoas. A dinastia estava indo para o que quisesse no Shattered Star Ring, e seu patrocinador, a Arcane Chart, também havia sofrido perdas, então eles naturalmente não ousariam fazer nenhum movimento precipitado. Muito em breve, os guardas ao redor trocaram de turno e Calamity Grades assumiu como guardas. Eles olhavam incessantemente para Anchial e Eber como se encontrassem seus inimigos mortais. Após um período de tempo, passos apressados puderam ser ouvidos na porta, e um emissário logo entrou com alguns de seus subordinados. Excelência Black Star, Excelência Eber, emissários da Crimson Dynasty, sou a pessoa encarregada de recebê-los. Você pode se referir a mim como Jed. Jed se curvou ligeiramente, mas seu tom não era nem arrogante nem humilde. Eber abriu os olhos novamente e perguntou novamente: quando o Psiquer chegará? Nós mesmos não temos muita certeza. O líder tem sua própria agenda e pode levar de alguns dias a meio mês. Aguarde um pouco. Nós forneceremos acomodação se vocês dois quiserem ficar, Jet respondeu brandamente. Estrondo. A pressão em torno do corpo de Eber se intensificou, e a sala parecia como se um furacão informe tivesse nascido dentro dela. Ele olhou friamente para Jade enquanto falava. Não tente se fazer de bobo. Psiquer sempre esteve pairando em torno da Star Pupil Holy Race e não estará muito longe. Vou te dar 3 dias.
Se eu não vir pessoalmente, você mesmo pode lidar com as consequências. Jed apenas sentiu sua respiração tornar-se difícil. Ele foi pressionado a ponto de mal conseguir respirar e apenas acenar com dificuldade. Vou transmitir suas intenções aos escalões superiores. Nesse momento, Anxiao abriu os olhos, gesticulando para que a Aurora parasse, antes de olhar com interesse para Jed. Acabei de dar uma olhada em sua rede e percebi que seu lado parece muito interessado em bloquear as notícias. Muitos deles não sabem que viemos fazer uma visita. Ao pensar na habilidade de Anxiao, a expressão de Jed mudou. O que você pretende fazer? Não adianta reter informações como essa. Deixe-me ajudá-los. Anxiao sorriu e com um pensamento. O pacote de dados que Philip havia preparado foi imediatamente enviado para os principais canais de mídia da Star Pupil Holy Race e promovido à força. Poderia ser resumido mais ou menos como: a frota da dinastia vem para acertar as contas. Star Pupil Holy Race treme de medo. Black Star e o Tirã aparecem, mas Psyker não se atreve a enfrentá-los. Psyker foge devido a seus crimes, deixando para trás sua raça. Todos os artigos mostravam a Star Pupil Holy Race sob uma luz covarde e como Psyker não ousava assumir a responsabilidade, o que fazia com que os cidadãos da raça se sentissem sufocados, quebrando o prestígio de Psyker. Com suas habilidades atuais em tecnologia virtual, esta notícia quebrou instantaneamente as barreiras da opinião pública que foram silenciadas e varreram toda a rede da Star Pupil Holy Race. Psyker trouxe para ele uma grande crise desta vez, e agora que ele veio em nome da dinastia para aplicar pressão, Anxiao naturalmente não seria educado. Somente quando Psyker se mostrasse, ele comandaria Philip para parar. Jed caminhou para o lado e depois de trocar algumas frases com os escalões superiores, aproximou-se de Anxiao com uma expressão severa. Sua Excelência Black Star, por favor, pare com esse comportamento ou então... Bang! Antes que ele pudesse terminar, a cabeça de Jed foi capturada por uma mão grande e impiedosamente jogada na mesa. A mesa inteira rachou. A pessoa que segurava sua cabeça era um Vanguard Official of Bloodsedland Fosters. Ele comentou friamente: cuidado com sua atitude quando falar conosco. Se houver uma próxima vez, vou quebrar sua cabeça. No momento em que o aperto foi liberado, Jed tropeçou e recuou, com uma expressão furiosa no rosto. No entanto, ele não teve escolha a não ser engolir essa injustiça. Ele pegou o lenço para limpar o sangue azul que escorria por sua cabeça. Quando os graus de calamidade os viram sendo tão arrogantes, seus rostos ficaram mais feios e a raiva ardeu em seus corações. No entanto, como isso afetou toda a raça, eles optaram por não se mover, mantendo o ressentimento em seus corações. Conteúdo patrocinado. Anxiao ergueu as sobrancelhas enquanto gesticulava para Eber. Ele parecia estar dizendo: se você comparar a crueldade, você é ainda mais cruel. Olha quanta besteira você tem a dizer, Eber pareceu responder com um olhar. Enquanto isso, a notícia causou sensação na internet. Inúmeros cidadãos ficaram furiosos, alguns repreendendo a dinastia por tirar vantagem e outros difamando o nome de seu líder. Alguns deles também estavam preocupados que Psyker nunca mais voltasse. Foram inúmeras emoções. Inúmeras pessoas desejavam recapturar seu tesouro nacional, então o ódio que a Star Pupil Holy Race tinha contra Anxiao não era leve. Anxiao não se importava com a hostilidade, porém quanto mais hostis eles eram, mais isso significava que o prestígio de Psyker foi afetado. Jed não falou, mas um dos guardas não aguentou mais e de repente atacou Anxiao. Você não tem consciência. Depois de roubar o tesouro do nosso clã, você ousa vir aqui e exibi-lo. Depois que essa frase foi dita, todos se viraram. Um olhar frio passou pelos olhos de Ila, e ela estava prestes a se mover. No entanto, Anxiao gesticulou para ela se conter e se virou para olhar para o guarda. Qual o seu nome? Lalen. O guarda estava obviamente fora de controle e extremamente emocionado. Ok, então o que você quer que eu faça? Claro, você deve devolver nosso tesouro nacional. Ok. Anxiao assentiu, pegando o cubo de evolução e jogando-o nas mãos do guarda. Pegar. Todos da Star Pupil Holy Race ficaram atordoados, olhando incrédulos para o cubo de evolução. Você não disse que queria? Agora está em suas mãos. Anxiao sorriu. No entanto, eu tenho que avisá-lo. Se você sair desta sala, significa que você pegou o cubo de evolução, e isso significaria que a dinastia enviaria sua frota expedicionária. Você está pronto para lidar com isso?
O rosto do guarda ficou roxo de raiva e humilhação. Você está apenas contando com seu patrocinador. Você tem alguma moralidade em seu coração? Levantando a mão, Anchial recuperou o cubo evolucionário, balançando a cabeça enquanto falava. Todos vocês afirmam que é o seu tesouro nacional, mas esta coisa não foi criada por vocês. Apenas usando por um longo período de tempo, ele se torna seu, hein? Esta é a herança da civilização evolucionária, e vocês são os mesmos que a pegaram, segurando-se com força. Nunca pertenceu a você, mas você o chama de tesouro nacional. Há também outro ponto. Eu não roubei seu cubo evolutivo. Foram vocês que perderam e eu peguei. Eu simplesmente me recusei a entregá-lo a outros, assim como vocês há tantos anos. Essa questão de postura não deve ser usada como desculpa para a moralidade. Isso seria tão sem sentido. Besteira asterisco. Usamos o Evolution Cube por muito tempo e podemos ser considerados seu proprietário. O líder Psyker sempre esteve conectado ao cubo de evolução, então é claro que é nosso. O guarda se enfureceu. Isso faz sentido, mas como vocês falharam em guardar seus pertences, eles foram roubados por ES God. Eu não roubei, simplesmente optei por não devolvê-lo. Além disso, porque este item não foi a criação de sua civilização, não tenho nenhum fardo mental para retê-lo para mim. Se vocês puderem pegá-lo de volta de mim, não posso fazer nada sobre isso, mas sua força é insuficiente, então qualquer outra coisa que você diga não tem sentido. Eu te dei uma chance, mas você não ousou tirar. Vamos esquecer isso. Anchial balançou a cabeça. Ele nunca foi uma pessoa gentil e tinha outro motivo aqui, que era resolver o perigo oculto do cubo de evolução de uma vez por todas. Ele planejou usar pressão para forçar os cidadãos e Psyker a suspender seu vínculo psíquico com ele. Quanto ao certo ou errado, Psyker colocou sua vida em perigo muitas vezes. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, não havia necessidade de se preocupar com esse problema. Você saia. Jed acenou para o guarda. Embora também estivesse furioso com a perda do Tesouro Nacional, ele era mais realista e sabia que a dinastia viera pressioná-los. Seria um sonho fazê-los entregar o Evolution Cube. Tendo testemunhado essa pequena briga, Eber lançou um olhar para Anchial. Você não é tão ruim em ser mal quanto a você. Anchial revirou os olhos em resposta. Era preciso ser mais arrogante ao se posicionar para aplicar pressão. Para alguém como ele, acostumado a ser discreto, isso era difícil de fazer. Ele está se referindo a um líder que apenas delega trabalho, mas nunca faz nada. Capítulo 868 Bloqueio removido. A frota da Star Pupil Holy Race nos arredores imediatamente se reuniu em direção ao planeta e aguardou suas ordens. Ao mesmo tempo, a frota defensiva na fronteira também foi reforçada. Conteúdo patrocinado. Depois de esperar por 2 dias, Psyker finalmente alcançou a fronteira. Suas Excelências, o líder Psyker já alcançou a fronteira e estará aqui em breve. Jed soltou um suspiro de alívio. Sua aparência era muito mais frágil do que antes. Nos últimos 2 dias, ele ficou no quarto junto com Anchial e Eber. Ele havia sugerido que os dois fossem para um quarto de hóspedes, mas Eber e Anchial nem mesmo responderam a ele. Além disso, eles também não permitiram que ele saísse, então Jed só pôde acompanhar os dois na sala nos últimos 2 dias. Ele nem ousava dormir, e seu estado mental já estava à beira do colapso. Para um super-além da classe A, 2 dias não era grande coisa. Eles poderiam facilmente fechar os olhos e 2 dias terminariam em um piscar de olhos. Além disso, os guardas da raça sagrada do pupilo estelar presentes estavam todos no grau de calamidade e não seriam muito afetados. Só alguém como Jed, enviado do governo, sentiria cansaço. Se eles fossem para o quarto de hóspedes, a pressão que ambos acumularam desapareceria. Como tal, eles escolheram ficar aqui por 2 dias para aumentar a pressão sobre a raça sagrada do pupilo estelar. Depois de esperar um pouco mais, uma comoção pôde ser ouvida do lado de fora, e os dois sentiram uma poderosa fonte de energia se aproximando deles. Eber abriu os olhos e assentiu. Ele está aqui. A porta se abriu e Psyker entrou na sala lentamente. O olhar de todos estava então focado nele. Os guardas deram todos os suspiros de alívio e se levantaram como se tivessem encontrado sua espinha dorsal. Esse não é o pequeno PSY. O herói finalmente apareceu, brincou Anchial. Psyker caminhou até os dois. Jed, que estava originalmente sentado, imediatamente cedeu seu lugar para Psyker. Vocês dois não queriam me conhecer? Voltei.
Vá direto ao ponto, Psiquer disse com uma voz profunda. No segundo seguinte, o braço de Anchial de repente se transformou em um braço mecânico e ele o girou em direção a Psiquer. A mesa e o sofá na frente dele foram afastados, e sua palma fez Psiquer voar contra a parede. Bang! A sala inteira entrou em erupção. O que você fez? Todos os rostos dos guardas mudaram e eles queriam agir para ajudar seu líder. Neste momento, Ila e os outros guardas da Estrela Negra também enviaram suas auras para os guardas ao redor com a intenção de avisá-los. Os oficiais da vanguarda da Terra do Derramamento de Sangue fizeram o mesmo. Apenas quando a situação estava prestes a entrar em erupção, a voz de Psiquer soou sob o braço mecânico. Conteúdo patrocinado. Não se mova. O braço mecânico foi retraído e Psiquer desalojou-se da parede de liga com sua energia psíquica. Ele então olhou para Anchial sem nenhuma intenção de revidar. Eu quase tirei sua vida. Você tem algum problema? Anchial estreitou os olhos. Não. Psiquer respirou fundo e sabia que Anchial queria derrubá-lo um pouco. Ele então disse a seus subordinados para não agirem de forma imprudente e fez com que eles trouxessem uma nova mesa. Os membros da Star Pupil Holy Race nos arredores cerraram os punhos com expressões magoadas. Eles foram capazes de entender por que Psiquer decidiu ceder, mas não puderam deixar de se sentir desapontados. Por um lado, eles ficaram furiosos com sua própria fraqueza e por outro lado, sentiram-se humilhados em nome de sua raça. Embora todos soubessem que a dinastia estava lá para buscar uma resposta deles, todos esperavam que Psiquer fosse capaz de lidar com tal situação e virar a maré. No entanto, a verdade inaceitável era que seu líder estava ali para sofrer humilhação. O emissário da dinastia Carmesim, que não havia dito uma palavra até agora, disse calmamente: você participou do ataque ao Planet Lighthouse, e 4 dos 6 além do grau a que participaram já foram capturados. A dinastia precisa de você e da raça sagrada do Pupilo Estelar para nos dar uma explicação. Que tipo de explicação? Psiquer perguntou. O emissário da dinastia então tocou seu bracelete e uma tela holográfica apareceu. Um contrato apareceu na tela holográfica. Você tem que se desculpar publicamente e assinar este contrato de compensação para provar sua sinceridade. Os detalhes do contrato estão todos dentro dele. Se você não concorda, siga-nos para aceitar seu julgamento na dinastia ou espere que a Igreja Arcana pague um resgate. Compensação e pedido de desculpas. Psiquer murmurou baixinho. Ele não tinha ficado ocioso nos últimos 2 dias e estava pensando em qual seria a intenção da dinastia. Isso não estava fora de suas expectativas. O emissário da dinastia não se preocupou em manter o assunto em segredo e leu todo o contrato. Houve muitas demandas ultrajantes, e os membros da Star Pupil Holy Race assistindo ao lado ficaram cada vez mais enfurecidos. Havia apenas 2 opções colocadas antes de Psiquer no momento. Primeiro, peça desculpas e pague uma indenização. Em segundo lugar, torne-se um cativo. Claro, havia uma terceira opção que era revidar. No entanto, a dinastia não mostraria nenhuma face a ele se ele escolhesse a terceira opção. A dinastia não precisava necessariamente dessa pequena compensação, mas precisava que o inimigo cedesse. Depois de ouvir todos os termos, Psiquer assentiu e disse: aceito o contrato. Farei um pedido público de desculpas por minhas ações. Ele não estava muito preocupado com a compensação astronômica. Ele estava trabalhando para a Igreja Arcana e, embora tivesse falhado, a Igreja Arcana não permitiria que ele sofresse o custo da compensação. Se eles não fizessem tanto, ninguém iria querer ajudá-los no futuro. Assim, a compensação seria paga pela Igreja Arcana, portanto, não havia necessidade de o Star Pupil Holy Race gastar dinheiro. Quanto a um pedido público de desculpas, isso também era algo que a Igreja Arcana gostaria de ver. A Igreja Arcana nunca se desculparia com a dinastia, mas como queriam redimir seu povo, teriam que ceder de alguma forma. Assim, a renúncia da raça sagrada do Pupilo Estelar seria uma representação da atitude da Igreja Arcana. Mesmo que a Igreja Arcana fosse a patrocinadora da raça sagrada do Pupilo Estelar, a dinastia Carmesim também era uma civilização universal. Com ambas as partes em conflito uma com a outra, a Star Pupil Holy Race definitivamente teve que dar uma explicação. Psiquer entendeu isso claramente, mas a maioria dos membros de sua raça não. Conteúdo patrocinado. Aos olhos dos outros, seu líder aceitou tais condições humilhantes sem qualquer hesitação. Isso fez com que os rostos de todos os presentes ficassem feios e o olhar deles se tornasse complicado.
Do jeito que eles viam, Psiquer parecia estar se protegendo e traindo os benefícios da corrida sem qualquer hesitação. Claro, eles sabiam que isso estava longe da verdade, mas não podiam deixar de pensar assim. Embora soubessem que Psiquer não cometeu um erro em sua decisão, muitos deles não puderam deixar de sentir raiva e humilhação. Nesse exato momento, Eber disse: Psiquer, deixe o Shattered Star Ring junto com seu povo. Você sabe que nós e a dinastia não permitiremos que você se desenvolva. Sua melhor opção é ir embora. Ter um Beyond Grade a menos no Shattered Star Ring beneficiaria todos os outros. Eber e a dinastia tiveram o mesmo pensamento. Psiquer balançou a cabeça e disse: independentemente de quão difícil seja a situação, não deixaremos nossa terra natal enquanto pudermos superá-la. Eber não disse mais nada ao ouvir isso. Neste momento, Anchial se manifestou. O seguinte assunto ficará entre nós. Você deu uma explicação para a dinastia, mas também precisa dar uma explicação para a vítima. Psiquer se virou e perguntou: o que você quer? Anchial sorriu. Eu quero o cubo de evolução. Todos ficaram atordoados. Você já não pegou? Psiquer perguntou duvidosamente. Não, você me entendeu mal, Anchial disse calmamente. Eu quero que você se livre da conexão psíquica que você tem com o cubo de evolução e anuncie ao universo que você o deu para mim. A expressão de Psiquer mudou abruptamente. Ele finalmente entendeu qual era a intenção do Black Star. Os membros da Star Pupil Holy Race originalmente pensaram que o Black Star havia roubado seu tesouro nacional. Então, se ele anunciasse publicamente que havia dado item ao Black Star, ele não teria mais o direito de criticar a outra parte. Naquela época, os membros de sua raça desviavam sua humilhação para seu líder e descarregavam toda sua raiva sobre ele. Seu status como líder também cairia muito. Seu C***Star. Psiquer cerrou os dentes. Por causa do Evolution Cube, você tentou lidar comigo várias vezes, disse Anchial. A emboscada desta vez também foi por causa do Evolution Cube. Se eu não fizer você desistir do cubo evolutivo, algo assim acontecerá novamente. Eu ainda não acertei as contas em relação aos Avitan Sus tentando explodir o planeta Aquamarine. Dê uma olhada neste vídeo primeiro. Anchial então convocou uma tela holográfica, e a cena do guarda chamado Lalin criticando-o foi reproduzida. Philip gravou toda a cena. O rosto de Psiquer ficou extremamente feio depois que o vídeo foi concluído. Conteúdo patrocinado. Anchial ergueu as sobrancelhas e disse: ela provocou um além do grau A, mas eu não fui muito calculista com ela. Não quero ouvir besteiras como essa novamente, então decidi usar uma solução para resolver esse assunto de uma vez por todas. O que você acha? Psiquer suprimiu sua raiva. E se eu discordar? Você também pode optar por discordar. Anchial estreitou os olhos e liberou sua aura. No entanto, você ainda é meu oponente? Você já pensou sobre o que aconteceria com sua raça sagrada de pupila estelar sem você como líder? Neste instante, Psiquer percebeu que o Black Star na frente dele não era mais aquele que lutou contra ele até o empate. Ele então pensou na cena de Anchial capturando Dylan e sentiu um traço de medo. No entanto, ele ainda estava relutante em desistir do Evolution Cube. Ele formou uma conexão de alma com o cubo de evolução, e sua energia psíquica foi fortalecida como resultado. Sem o tesouro universal, sua própria força de combate cairia e seu status também seria rebaixado na Igreja Arcana. O emissário da dinastia então disse calmamente: a intenção do Black Star é a intenção da dinastia. Se você não concordar, podemos adicioná-lo ao contrato. Anchial ainda não havia discutido esse assunto com a dinastia, mas esse assunto não era desvantajoso para a dinastia. Assim, o apoio do emissário foi extremamente normal. Ao ouvir isso, os punhos cerrados de Psiquer se afrouxaram, e ele disse suavemente: eu concordo. Bang! Um guarda da raça sagrada do pupilo estelar do grau de calamidade finalmente não conseguiu conter mais sua raiva e martelou a parede. Os outros guardas ficaram furiosos a ponto de seus corpos tremerem. Anchial e os outros os ignoraram completamente. Anchial assentiu e pegou o cubo de evolução. O cubo prateado flutuou no ar e atraiu a atenção de todos. A garganta de Eber também se contorceu levemente, mas seus subordinados não perceberam. Então, por favor, mostre sua sinceridade e desfaça sua conexão psíquica. Psiquer fechou os olhos e liberou sua energia psíquica para entrar em contato com o Evolution Cube. Cerrando os dentes, ele cortou a conexão com o Evolution Cube.
No momento seguinte, seu corpo tremeu e sua mente pôde sentir claramente que a ponte entre ele e o cubo de evolução havia sido quebrada. A capacidade de localizar o cubo também havia desaparecido. Está feito, Psyker disse com um tom suave e tentou esconder sua tristeza. Xiao recuperou o cubo de evolução. Os sentidos de um Beyond Gradia eram extremamente aguçados, e ele podia sentir claramente a aura presa ao cubo de evolução desaparecendo. Eu finalmente me livrei dessa ameaça oculta. Xiao soltou um suspiro de alívio. Embora o Spacetime Ember tivesse um efeito semelhante, ele ainda teria que usar o Evolution Cube de vez em quando, e isso eliminaria todos os problemas para sempre. No entanto, ele ainda passou o cubo para Feijin dar uma olhada. Embora Feijin fosse apenas um grau de calamidade, sua sorte era incomparável. Conteúdo patrocinado. Não se preocupe, sua dinastia também tem médios além do grau A, então será extremamente fácil dizer. Você não precisa se preocupar se eu vou deixar alguma coisa para trás, Psyker disse com um tom deprimido. Eu já cumpri suas condições. Você tem mais alguma coisa? Por favor, deixe o território da Star Pupil Holy Race se não houver mais nada. O emissário da dinastia então se levantou e disse, tudo bem, não vamos incomodá-lo mais. A dinastia estará observando você e esperando pelo seu anúncio. Psyker rangeu os dentes, mas não disse nada. Não me culpe. Xiao também se levantou. Você tem que pagar o preço por falhar. Pelo menos você ainda está vivo. Nem sempre vou falhar, disse Psyker. Você também não estará vivo o tempo todo. Eber então saiu da sala com o emissário da dinastia atrás dele. Saindo pela porta, Xiao se virou para olhar para Psyker. Em vez de ficar com raiva de nós, você deveria cuidar de todos os seus problemas. Psyker ignorou essas palavras e perguntou, como está Dylan? Você ainda tem tempo para se preocupar com os outros? Parece que você tem um relacionamento muito bom com ele. Xiao sorriu. Não se preocupe, ele está seguro, muito seguro. Xiao então acenou com as mãos e saiu. Um pouco depois, Psyker recebeu um relatório de que Xiao e os outros haviam deixado o planeta. Depois de um longo tempo, Psyker levantou a cabeça e suspirou. Conseguir que o governo dê uma coletiva de imprensa. Farei uma aparição pessoal. Jed hesitou um pouco antes de lembrá-lo. Black Star usou suas habilidades de tecnologia virtual e se infiltrou em muitos de nossos sites de mídia, postando muitos rumores sobre você. Devemos lidar com isso primeiro? Isso não é necessário. O Black Star vai parar depois que ele sair. Embora ele seja um indivíduo perverso, ele nem sempre usa esses truques mesquinhos, respondeu Psyker. Depois que eu fizer um anúncio, todos vocês saberão que esses rumores não são considerados nada. Ao pensar sobre o efeito de seu anúncio, Psyker não pôde deixar de se sentir deprimido. No entanto, ele não teve escolha. Mesmo se ele abordasse seu patrocinador, eles não entrariam em conflito com a dinastia por causa da reputação de Psyker. Sua reputação pessoal não estava no topo da lista de prioridades da Igreja Arcana. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 869 Federação da Luz, você acha que sou invisível? Suas naves espaciais deixaram o território da Star Pupil Holy Race e se encontraram com a frota da dinastia antes de desaparecer no espaço. Conteúdo patrocinado. O emissário da dinastia se virou para olhar os dois ao seu lado e sorriu. Psyker tem sido extremamente cooperativo e a missão foi um sucesso. Eber acenou com as mãos com um rosto inexpressivo para indicar que se tratava de um assunto sem importância. Ele também foi capaz de aumentar seu prestígio exibindo seu poder diante de outro além da Série A. Além disso, uma vez que o Star Pupil Holy Race concordou em se desculpar e pagar uma compensação, esse assunto definitivamente seria registrado na história e seu nome seria incluído. Esta foi uma recompensa muito boa para ele. Psyker perdeu muito desta vez. Ele provavelmente ficará estagnado por muito tempo. Xiao sorriu. Sem o problema oculto do cubo de evolução, ele estava de bom humor. Isso mesmo. Psyker terá que lidar com as consequências deste evento e das outras civilizações Star Cluster concorrentes. Ele terá que permanecer discreto pelas próximas décadas com certeza, acrescentou o emissário da dinastia. Tenho que relatar meu sucesso a Zuel. Excelências, vamos nos despedir aqui.
Eber e Anxiao assentiram. Depois de anotar o número desse emissário, ambos voltaram para suas naves e partiram. Eu também vou embora. Eber enviou uma mensagem a Anxiao antes de partir com suas tropas da Terra do Derramamento de Sangue. Ele estava preparado para retornar ao Flickering World e ignorar a missão de exploração. A cunha entre eles não havia sido resolvida e seria difícil para eles terem um bom relacionamento. Mas depois de vivenciar esse incidente juntos, a relação entre os aliados da dinastia melhorou. Anxiao guardou seu comunicador e ordenou a Philip: volte para o quartel-general do exército Black Star, Roger 1. O encouraçado do exército Black Star então acelerou e entrou no hiperdrive em velocidade de dobra. Era hora de lidar com os slots do Evolution Cube que ele havia prometido às civilizações no Shattered Star Ring. A dinastia também enviaria um lote de novas elites para o Evolution Cube. Anxiao estava planejando cuidar desses assuntos antes de continuar a exploração do mundo cintilante. A influência deste evento foi realmente grande, e ele tinha um histórico de batalha de capturar outro além do grau A. Seu prestígio pessoal foi aumentado para o próximo nível, e por um longo período de tempo, não deveria haver ninguém causando problemas para ele. Isso deve continuar até o final da versão 3.0. O único problema oculto que o preocupava era S-God. As coordenadas espaciais da Old Tree Civilization eram como uma bomba relógio. Uma civilização avançada que compreendesse as coordenadas saberia como testar as águas e se proteger. No entanto, era impossível prever o que alguém como a S-God faria. Foi uma pena que a S-God conseguiu receber a energia da evolução nesta rodada e se tornar mais forte. Sem encontrar alguns companheiros, seria realmente difícil lidar com a S-God. Para a dinastia Carmesim, a Igreja Arcana era seu verdadeiro concorrente ao qual eles precisavam prestar muita atenção. Eles só negociariam com a S-God depois de chegarem a um acordo entre si. Não foi fácil lidar com a S-God. Se eles enviassem poucos especialistas, não seriam capazes de vencer. Se eles enviassem muitos especialistas, a outra parte simplesmente escaparia. A dinastia tentou lidar com a S-God muitas vezes antes, mas não foi capaz de matá-lo. Desta vez, eles provavelmente pretendiam apenas se livrar dos companheiros de S-God. Além disso, a inteligência da dinastia mostrou que a S-God havia deixado o campo estelar através de um buraco de minhoca, e seu paradeiro era atualmente desconhecido. Assim, era inútil pensar em lidar com a S-God neste momento. Conteúdo patrocinado. Anxiao decidiu esperar que o período de penalidade de experiência terminasse antes de aumentar seu nível. Ele só teria uma chance maior de sucesso se pudesse aumentar sua força. Falta menos de meio ano para o fim da pena. Anxiao antecipou muito aquele momento. Alguns dias depois, Psyker finalmente apareceu publicamente em sua corrida e convocou uma entrevista coletiva. Com os recentes rumores, os cidadãos da Star Pupil Holy Race ficaram extremamente ansiosos. E todos ficaram em frente à televisão para assistir ao noticiário. O tempo parecia passar extremamente devagar. Finalmente chegou a hora da transmissão da vida, e todos sentiram o coração apertar. A figura de Psyker apareceu na tela e ele disse com uma voz solene: cidadãos da raça sagrada do pupilo estelar, meus colegas do governo, eu sou Psyker. Darei uma explicação oficial sobre a recente tempestade. Nos últimos meses, notícias sobre mim têm se espalhado por todo o universo. Primeiro, tenho que expressar minhas mais profundas desculpas a todos. Foi por causa de um erro que me deixou preso em um dilema e arrastou a corrida. Sinto-me culpado e envergonhado por isso, mas um erro é um erro e não vou me defender. Alguns dias atrás, a dinastia Carmesim fez uma visita e pediu uma explicação minha. Não escapei como os rumores na net, mas voltei imediatamente para negociar com o emissário da dinastia Carmesim. Ambas as partes já chegaram a um acordo inicial. Em nome da Star Pupil Holy Race e em meu nome, pedirei desculpas à Crimson Dynasty pelo recente evento e cumprirei os termos de compensação da seguinte forma. Psyker então leu uma lista de termos de compensação antes de continuar. Também peço sinceras desculpas à vítima Black Star e estou disposto a indenizá-lo por causa deste evento. Há um fato que não pode ser evitado. O cubo de evolução é o item de outra civilização, e não uma que pertence apenas à raça sagrada do pupilo estelar. Por causa de algumas razões inesperadas, perdemos o cubo de evolução, e quem deveria ser culpado é S-God, não Black Star. Já usufruímos dos benefícios do Evolution Cube.
Vou abrir mão de todos os direitos sobre o Evolution Cube aqui e transferi-lo para o Black Star como compensação. Meus cidadãos, nossa raça sagrada do pupilo estelar experimentou realizações econômicas, culturais e outras formas fenomenais. Caímos em um vale, mas sempre haverá novas oportunidades para nos receber após cada calamidade. Espero que todos continuem trabalhando juntos e mantenham o otimismo para passarmos juntos por esse período difícil. Espero que todos possam entender nossa escolha e não esquecer nossa humilhação hoje. Finalmente desejo a todos uma vida feliz. Quando seu discurso terminou, a tela escureceu. Uma intensa erupção explodiu de todos os cantos da Star Pupil Holy Race. Conteúdo patrocinado. Muitas pessoas ficaram completamente chocadas com a conferência de imprensa. Uma civilização teve que ceder publicamente e até pagar uma indenização. Eles não podiam deixar de sentir uma sensação de humilhação. Além disso, esse desastre foi resultado do erro de Psyker, e toda a corrida foi arrastada por ele. Além disso, Psyker abandonou abertamente seu tesouro nacional e o deu ao demônio Black Star? Do jeito que eles viram, isso foi semelhante a eles doarem o cubo de evolução porque não conseguiram pegá-lo de volta. Quanta humilhação! A coletiva de imprensa imediatamente criou uma grande sensação, e todos os cantos da Star Pupil Holy Race estavam cheios de maldições contra Psyker. O prestígio que ele construiu ao longo dos anos foi por água abaixo, com alguns até chamando de uma vergonha para sua raça. Todos os assessores próximos de Psyker estavam diante dele com expressões feias. Excelência Psyker, não deveríamos realmente controlar a opinião pública negativa na web? Psyker balançou a cabeça e disse, isso não é necessário. Os cidadãos precisam de um meio para descarregar a humilhação e a raiva em seus corações. Quando eles terminarem de desabafar, eles vão se lembrar das contribuições que eu fiz, e podemos guiar a opinião pública de volta na direção certa sutilmente quando chegar a hora. Isso não é benéfico para o seu prestígio, alguém disse com preocupação. Definitivamente haverá um efeito rebote quando atingir o pico. Psyker suspirou. Independentemente de adoração ou ódio, ele definitivamente deslizará na outra direção quando atingir o pico. Quando a opinião pública atingir o pico, haverá cada vez mais pessoas falando por mim. Isso será muito mais eficaz do que tentar administrar a situação agora. Isso é realmente bom? Não tem nada de ruim nisso. Psyker soltou um longo suspiro. Minhas contribuições anteriores não podem ser uma desculpa para o meu erro. Quanto maior meu brilho, maior a sombra. Meus erros foram naturalmente destacados. Não quero que todos elogiem minhas boas ações. Essa humilhação será uma motivação para nossos cidadãos. Só temos medo de que você fique desapontado conosco, disse um de seus assessores. Psyker era o líder da Star Pupil Holy Race, mas depois de se tornar um Beyond Grade A, o próprio Psyker não fazia mais parte da Star Pupil Holy Race. Isso era uma sombra no coração de muitos. Não se preocupe. Jamais esquecerei meu clã materno. Psyker balançou a cabeça. Como um Beyond Grade A, seus ideais não seriam tão facilmente abalados. O mundo é complicado e nunca vou julgá-lo olhando para um pequeno canto dele. As palavras de um pequeno grupo não podem representar toda a raça. No final, todas essas pessoas perceberão que, independentemente de como amaldiçoem, ainda serei seu líder, e isso é algo que eles não podem mudar. Quanto à tempestade atual agora. Enquanto Psyker falava com um sorriso, um traço de cansaço podia ser visto em seus olhos. Conteúdo patrocinado. O fogo vai queimar e a tempestade acabará eventualmente. Só precisamos fazer nosso trabalho e esperar que ele cesse naturalmente. A raça sagrada do pupilo estelar cedeu. No planeta mãe da Igreja Arcana, a coletiva de imprensa de Psyker foi exibida na sala de conferências. Os bispos fizeram então um momento de silêncio. Depois de um longo tempo, um dos bispos disse com um tom rouco, dessa forma, a atitude da dinastia deve aliviar um pouco, certo? Psyker cortou sua conexão com o Evolution Cube e perdeu a capacidade de localizá-lo. A Igreja Arcana também decidiu desistir do cubo de evolução para sempre. Como está indo a discussão com a dinastia? A dinastia apenas concordou em nos permitir resgatar Mercer e Dylan. Seu preço é extremamente alto. Pague o resgate por ambos primeiro. Isso irá satisfazer os aliados que estão assistindo. Quanto a Taylor e Sagman, a dinastia não nos permitirá resgatá-los muito rapidamente, mas nossos aliados entenderão. Onde está Ninja? Ele já escapou por um portal estelar secreto criado por nossos espiões.
Ele estará de volta em breve. Felizmente, o cetro das 10.000 divindades está com ele. Os bispos então soltaram um suspiro de alívio. Dos 6 além do grau a que eles enviaram, 4 foram capturados. Um não tinha para onde correr e apenas um conseguiu retornar à galáxia central. Felizmente, o único que voltou foi aquele com o cetro das 10.000 divindades. O cetro das 10.000 divindades era ainda mais importante do que um além do grau aos olhos dos escalões superiores. O novo Beyond Gradia nasceria com o tempo, mas cada tesouro universal era único. Não perder o cetro das 10.000 divindades foi seu maior consolo. Como a dinastia Carmesim estava procurando por todo o Shattered Star Ring, o espião só poderia construir o Stargate secreto em um cinturão desolado do universo perto do Shattered Star Ring. Uma nave espacial estava correndo em direção ao Stargate com Ninjia dentro. O portal estelar apareceu em sua mira e Ninjia soltou um suspiro de alívio. Depois de entrar neste portal estelar, ele seria capaz de pular alguns campos estelares e retornar à galáxia central. Depois de correr por sua vida por tanto tempo, ele não podia mais suportar tal vida. Conteúdo patrocinado. Zumbir. Nesse exato momento, a espaçonave tremeu e o motor de sua nave foi desligado repentinamente. O que está acontecendo? Ninjia se assustou e tentou controlar a nave. No entanto, todas as suas ordens foram completamente inúteis e a nave não reagiu. O corpo da espaçonave tremeu de repente. Estrondo. Uma pressão gigantesca veio de todas as direções e a espaçonave foi reduzida a uma pilha de sucata. Bang! Um escudo protetor esférico então apareceu de dentro dos destroços da nave. Ninjia se cobriu com o escudo mágico e segurou o cetro das 10.000 divindades enquanto observava os arredores cuidadosamente. Será que a dinastia descobriu o portal estelar e armou uma emboscada? Nesse exato momento, uma voz soou em sua cabeça. Realmente não foi fácil te encontrar, feitiço divino Ninjia. Entregue o cetro das 10.000 divindades, e eu posso deixar você ir. Assim que a voz soou, o universo ao seu redor se iluminou com a luz do hiperpropulsor, e muitas silhuetas apareceram diante dele, preenchendo toda a região. Muitos pares de olhos inexpressivos estavam fixos em Ninjia. Bem na frente estava uma figura alta com todo o seu corpo brilhando com parafusos elétricos. As gravuras em seu corpo mostraram que se tratava de um hospedeiro mecânico. A expressão de Ninjia mudou abruptamente ao ver a pessoa diante dele. Mansão? Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 870 Interesses de Manizon. O sangue escorria em riachos, fluindo na superfície metálica como cobras vermelhas e convergindo para uma poça de sangue. Conteúdo patrocinado. Ninjia estava esparramado no chão, coberto de hematomas e manchas de sangue. Debaixo dele havia uma enorme ventosa mecânica em forma de triângulo, iluminada com uma fraca luz azul. Foi essa enorme força gravitacional que o fixou no chão. Suas mãos, pés e torso também estavam presos por anéis de liga preta de aparência pesada. Este foi um grilhão mecânico especial. Com um forte campo de interferência anexado e através do uso de tecnologia de conversão espacial, poderia dispersar a energia liberada pelo alvo. Ao mesmo tempo, 4 canos se projetavam do chão em ambos os lados, inserindo-se em sua coluna e injetando nanovermes que interferiam em suas operações pneumáticas, fazendo com que seu sistema nervoso enlouquecesse, afetando seu controle. Ninjia mal conseguia levantar o pescoço. Sua visão estava turva, mas fixa em uma área cheia de membros mecânicos, onde um grande número de soldados mecânicos o cercava. Ambas as partes estavam atualmente na superfície de uma fortaleza de aço, uma base móvel trazida por Manizon, e havia marcas de batalha e peças mecânicas quebradas espalhadas por toda parte. Como o espaço foi bloqueado pelo equipamento estabilizador espacial de Manizon, junto com a interferência mágica para tornar o teletransporte inválido, Ninjia só podia lutar. No entanto, com os numerosos equipamentos e maquinários que ele tinha com ele além do hospedeiro que ele utilizou para a descida do Senhor, ainda havia 4 outras armas do apóstolo, o que fez com que Ninjia não fosse seu oponente. Eu estava esperando que você utilizasse o cetro, mas você não o fez. Agora entendo por quê. Manizon acariciou o âmbar selando o cetro das 10.000 divindades,
sentindo as propriedades de isolamento de energia e soltando sons de louvor, para ousar arrebatar até mesmo nosso cetro de 10.000 divindades. Manizon, você não tem medo de irritar minha igreja arcana? Ninjia cerrou os dentes. Não se engane. Não estou interessado no cetro das 10.000 divindades, só estou fazendo um favor à Federação da Luz. Manizon olhou para Ninjia antes de acenar com a mão. Uma arma do apóstolo prateada se aproximou, seu corpo tão liso quanto um espelho sem nenhum tipo de costura mecânica. A arma do apóstolo se agachou, transformou seus dedos em pontas e os inseriu no corpo de Ninjia. Depois disso, todo o seu corpo se tornou líquido e fluiu para dentro de seu corpo através das feridas. Conteúdo patrocinado. Em seguida, Manizon soltou as algemas. No entanto, a arma do apóstolo dentro do corpo de Ninjia suprimiu sua capacidade de controlar seu corpo, e ele só podia olhar para Manizon. O que você quer fazer comigo? A Federação da Luz me permitiu matar você e destruir as evidências. No entanto, seu corpo ainda é útil para mim. Manizon lançou um orbe comprimido, que se transformou em uma cabine de contenção, trancando Ninjia dentro. Depois de confirmar que não poderia escapar, Manizon virou a cabeça, olhando para o cetro das 10.000 divindades selado em âmbar. Um olhar interessado apareceu em seus olhos. Oh, que novo material especial! E parece que o Black Star dominou o método de fabricação. Vou encontrar uma oportunidade de contatá-lo. Contato perdido? Explique-me o que significa perda de contato. Os escalões superiores da Igreja Arcana rapidamente receberam a notícia de que Ninjia, que deveria ter passado pelo portal estelar há algum tempo, havia perdido contato com eles. Isso deu um grande susto nos bispos. Eles pensaram que Ninjia havia escapado do perigo e poderia trazer de volta o cetro das 10.000 divindades. Pensar que ocorreu um acidente. Como não conseguiram entrar em contato com Ninjia, a pior possibilidade era que ele tivesse sofrido uma emboscada e sido morto. Mas mesmo se ele fosse atacado, ele deveria ter sido capaz de enviar notícias de volta, ou a Igreja Arcana deveria ter descoberto algumas anormalidades. Só havia uma explicação para isso. O atacante tinha um mecânico virtual que era capaz de adulterar os dados e impedir qualquer comunicação. O primeiro suspeito que a Igreja Arcana pensou foi o Black Star. Conteúdo patrocinado. No entanto, Anxiao esteve na Star Pupil Holy Race não muito tempo atrás e ainda estava a caminho de sua sede. Havia um álibi, mas eles não esqueceram que Anxiao poderia comandar tropas à distância para completar o ataque. Se o Black Star é o assassino, ele está sendo apoiado pela dinastia? Eles já capturaram 4 de nosso pessoal e forçaram Psiquer a se desculpar. Isso não é suficiente? Alguém se perguntou em voz alta. A possibilidade não é alta. Ambos os lados estão em negociações e chegamos a uma conclusão preliminar. A dinastia sabe que não é benéfico continuar perseguindo e lutando contra eles. Se eles tirarem nosso cetro de 10.000 divindades, isso nos forçará a virar a mesa. Receio que não vale a pena para eles. Será que o Black Star quer o cetro das 10.000 divindades e decidiu se mudar por conta própria? Mas se pensarmos sobre isso de perto, isso dará ao Black Star mais problemas do que benefícios. Ele já obteve um grande benefício com esse assunto, e não há necessidade de ele também roubar o cetro das 10.000 divindades. Ele também não poderá usá-lo, e apenas tê-lo com ele causará inúmeros problemas. A única maneira seria entregá-lo à dinastia. No entanto, o que verificamos sobre o Black Star mostra que ele não é alguém que gosta de correr riscos e ainda está em lua de mel com a dinastia. Ele não faria tal coisa pelas costas da dinastia. Os bispos franziram a testa. Tudo apontava para o fato de que o Black Star não estava envolvido. Será que havia pessoas que queriam pescar em águas barrentas? Para poder atacar Ninjia, era preciso cumprir 2 critérios. Um deles era uma rede de inteligência forte o suficiente para ser capaz de rastrear Ninjia, e o segundo era possuir a habilidade de um mecânico além do nível A para ser capaz de matá-lo silenciosamente. Pensando nisso, surgiu uma resposta plausível. Os bispos presentes estremeceram. Poderia ser a Federação da Luz. O Shattered Star Ring ainda era seu território, e embora parecesse que eles não se importavam, seria descuidado ignorar seu sistema de inteligência. Depois de operar por tantos anos, sua rede seria naturalmente perfeita, e sua coleta de informações superaria a da dinastia, que era recém-chegada na região. Enquanto a dinastia Carmesim não localizou os vestígios de Ninjia, a Federação da Luz o fez. Isso explicava tudo.
Os rostos dos bispos estavam verdes. Quanto mais eles pensavam sobre isso, mais parecia que a Federação da Luz era a culpada. Conteúdo patrocinado. Desde o início, quando eles emprestaram o dispositivo de transporte de abertura do céu multidimensional, aquele bando de ladrões pretendia pescar em águas barrentas. Desta vez, a Igreja Arcana não apenas perdeu muito de seu poder de combate além do grau A, mas também estremeceu seu relacionamento com a dinastia Carmesim. Para a Federação da Luz, esta era sua melhor chance. Os bispos perceberam que isso significava que toda a sua expedição havia sido capturada e aniquilada e quase cuspiram sangue. Federação da Luz, foda-se sua mãe. Nesse momento surgiu a tela virtual sobre a mesa de conferência, mostrando o comando do Papa. Estabilizar a situação com a dinastia Carmesim e resgatar nossos aliados. Acertaremos as contas com a Federação da Luz em um momento posterior. Os bispos trocaram olhares, em cada olhar puderam ver a depressão e o desamparo. Ontem, eles pensaram que pelo menos o cetro estava voltando. Hoje eles mais uma vez receberam mais notícias. Essa sensação de cair do céu para o inferno os deixou extremamente desconfortáveis. Foi uma perda total. Sem provas, a Federação da Luz nunca admitiria isso. Afinal, ambos os lados tinham a mesma força, então não seriam ameaçados. Eles só podiam dar um passo de cada vez. No planeta-mãe da Federação da Luz, o presidente Bader desligou o comunicador, sorrindo para os anciãos presentes. Manizon alcançou o objetivo. O cetro das 10.000 divindades é nosso. Conteúdo patrocinado. Com suas palavras, todos revelaram sorrisos de sucesso. O ancião-chefe brincou com sua bengala, elogiando, realmente digno de ser um dos mais fortes antigos. O Império Mecânico ainda é confiável como sempre. Bader assentiu com um sorriso. Manizon era um aliado a quem ele valorizava profundamente, não por causa de seu poder assustador, mas por causa de sua capacidade de aparecer a longas distâncias e apagar todas as evidências, completando operações secretas com perfeição. A Igreja Arcana vai suspeitar da dinastia Carmesim, e pode até suspeitar de nós, mas eles não têm provas. Além disso, eles não vão contar ao mundo sobre o roubo do cetro das 10.000 divindades. De acordo com nossa inteligência, o uso do cetro das 10.000 divindades é simples. É que não temos as habilidades necessárias para repará-lo. No entanto, podemos usá-lo como um trunfo com usos limitados, pois pode danificar muito um Beyond Grade A. Tosse, só não use na frente do Black Star. Embora isso possa enfurecer a Igreja Arcana, ganhamos muito obtendo o cetro das 10.000 divindades. Este também é um chip para lidar com a Igreja Arcana no futuro. Muitos dos anciãos revelaram sorrisos enquanto discutiam seu sucesso. Manizon disse que o cetro das 10.000 divindades é selado pelo material especial. Quando ele voltar, pedirei à equipe de pesquisa para decifrá-lo. O tom de Bader era confiante. Ele não duvidou que o selo pudesse ser removido. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado.